Boa noite a todos. Vamos começar mais uma aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre vigilância epidemiológica e doenças de notificação compulsória. Eu peço que entendam que como nós estamos nesse período de afastamento, né, devido ao coronavírus, estou gravando essa aula da minha residência e já peço desculpas antecipadamente caso vocês venham ouvir qualquer tipo de sons vindo dos cachorrinhos que eu tenho aqui em casa, tá? Para não atrapalhar muito a nossa aula, vocês já sabem o que está acontecendo, tudo bem? Então vamos lá. Nós vamos trabalhar com doenças de notificação compulsórias. Vamos ver aqui como é que eu consigo passar isso aqui para frente. Bom, então, devido a alterações no perfil epidemiológico do nosso país, né, precisou se criar, né, técnicas para monitorar as doenças e também para que a gente possa conhecer as novas doenças ou as reemergências de outras doenças, que é o que tem acontecido hoje muito claramente com o coronavírus, né? A partir do momento que surge uma doença nova, nós precisamos conhecê-la, estudá-la e ver qual é a melhor forma de ação para combatê-la e ajudar a saúde das pessoas. Então, hoje a gente tem uma lista de doenças que são de notificação compulsória e é necessário manter essa lista sempre atualizada, tá? Para que a gente possa incluir novas doenças, como é no caso agora o coronavírus, né? Recentemente, essa lista de notificação compulsória foi ampliada também para incluir a questão da violência doméstica e de transtornos mentais, já que estes dois assuntos aí são hoje considerados um grande problema na saúde pública. Então, eles foram também acrescentados nessa lista de doenças de notificação compulsória, né, ou LDNC. E qual é o papel da vigilância epidemiológica nesse processo? Né? Ela tem a finalidade de conhecer a ocorrência das doenças e dos agravos, e principalmente dos agravos considerados prioritários, ou seja, mais emergenciais, os fatores de risco para esses agravos e as suas tendências, quanto tempo eles aparecem, em que populações ele aparece, esse tipo de coisa. A vigilância também tem a responsabilidade de planejar, executar e avaliar todas as medidas de prevenção e de controle dessas doenças, que é justamente o que a vigilância tem feito hoje com relação ao coronavírus no Brasil, né? Então, eles são responsáveis por planejar e executar todas as medidas de prevenção, de controle, de instaurar, de recomendar, né, o isolamento, né, a lavagem das mãos, as medidas de higiene e orientar a população em relação a isso. Hoje a vigilância epidemiológica ela está presente nas 3 esferas do governo, né? Na esfera federal nós temos o Ministério da Saúde, eles também estão na esfera estadual, nas secretarias de saúde estaduais e também nas secretarias de saúde municipais. E aí, dentro dessas secretarias municipais, elas são as responsáveis por fazer a notificação das doenças, aquelas que são de notificação, no caso, né? E aqui tem uma lista, então, atualizada das doenças de notificação compulsória, tá? Vocês podem dar uma lida aí, eu vou passando, senão fica muito grande. Nós temos 45 itens até o momento, né? O coronavírus, ele entra também nessa lista no item 40, né? Que são as síndromes respiratórias agudas graves que são associadas ao coronavírus, tá? Deixa eu só voltar um pouquinho. É isso aí. Pronto, para todo mundo dar uma olhada. Então, dentro dessas doenças de notificação compulsória, nós temos 3 subtópicos. Um é quando a gente considera o caso suspeito ou confirmado de determinada doença. 2 é quando nós temos uma situação de surto ou de agregação de casos ou de óbitos. Então, quando a gente tem um grande número de casos daquela doença ou de óbitos causados por aquela doença. A gente define surto, lembra? Eu falei isso na
na aula sobre o coronavírus, no primeiro dia. E 3, a doença ou morte ou evidência de animais com agente etiológico que podem acarretar a ocorrência de doenças em humanos. Então, destacam-se entre outras classes de animais. Então, o subtópico 3 é aquela doença que vem decorrente, tá, de transmissão por animais, que os animais possuem aquele agente dentro deles e aí eles acabam contaminando os seres humanos. Então, caso um suspeito ou confirmado, então aqui a gente tem alguns exemplos, tá? De quais seriam, então, esses subtópicos da notificação como caso suspeito ou confirmado. Aí tem a lista, né, do que seriam essas doenças. No caso do surto ou agregação de casos ou óbitos, então essas são as doenças que geralmente quando elas não aparecem apenas numa pessoa. Geralmente é um surto que acontece porque nós temos um grande número de casos com essas doenças, tá? Por isso ela entra no subtópico 2, de surto, muitas pessoas com a mesma doença. Então aqui tem outros exemplos, tá? De lista de notificação compulsória do subtópico 2. E o 3, né, que seriam, no caso, as doenças que estão presentes em animais e que podem, eventualmente, acontecer, né, transmitir para seres humanos. Então, nós temos essa lista de animais aí que podem ser transmissores de doenças. Então, primatas, que não sejam humanos, né, obviamente, os equinos, as aves, os morcegos, no caso a raiva, né? O morcego é portador da raiva. Os canídeos, que são os cães domésticos ou silvestres, tá? Leishmaniose, roedores, por aí vai. E aqui nós temos uma lista de notificação compulsória e unidade sentinela. Já vou explicar para vocês mais para frente do que se trata uma unidade sentinela, tá? Então, em todos os ambientes de trabalho, toda empresa, todo local de trabalho, eles são considerados unidades sentinelas para identificar casos em que precisem ser notificados problemas relacionados ao trabalho, tá? A questão laboral. Então, acidente com exposição a material biológico relacionado ao trabalho faz parte, acidente de trabalho com mutilações, acidente de trabalho em crianças e adolescentes, acidente de trabalho fatal, câncer relacionado ao trabalho, dermatoses ocupacionais, os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, no caso as DORTs, né? E influenza humana, perda auditiva induzida por ruído, pneumoconioses relacionada ao trabalho, pneumonias, rotavírus, toxoplasmose adquirida na gestação e congênita e transtornos mentais relacionados ao trabalho. Então, essas são as doenças ou os agravos que devem ser notificados caso eles ocorram em lugares ocupacionais, né? Então, no ambiente de trabalho, nas empresas, precisa ser notificado também. Então, o que é uma rede sentinela? A rede sentinela é composta por unidades de saúde, né, chamadas de unidades sentinela, que identificam, investigam e notificam, quando confirmados, os casos de doenças, agravos ou acidentes relacionados ao trabalho. Então, tudo que for relacionado ao trabalho é de notificação compulsória. Essa rede sentinela foi criada pelo Ministério da Saúde, né, no artigo 2º da portaria 777 de 2004, que criou essa rede sentinela de notificação compulsória de acidentes e doenças relacionados ao trabalho. Então, há uma preocupação do governo com relação à saúde do trabalhador. O trabalhador ele precisa ter
uma garantia de que o ambiente de trabalho que ele está, ele não é insalubre, ele promove alguma segurança e que ele não vá ter prejuízo na sua saúde em decorrência do trabalho. Se isso acontecer, óbvio que acidentes a gente não prevê, né? Mas a gente tenta minimizar os riscos de acidente de trabalho. Se caso acontecer, então, isso precisa ser notificado, tá? As unidades sentinelas notificadoras são aquelas unidades de saúde que realizam a notificação no sistema de informação de notificação de agravos, que é o nosso SINAM, tá? Então, esse é o sistema, o SINAM é o sistema que nós utilizamos para fazer todo tipo de notificação compulsória, tanto das doenças em gerais, das mais recorrentes, né, de surtos ou daquela lista que nós vimos, quanto também dos acidentes de trabalho e dos agravos relacionados ao trabalho, tá? Então, a unidade sentinela é o quê? É aquela unidade de saúde que faz essa notificação. Por exemplo, o trabalhador foi lá, machucou a mão, cortou a mão, teve um acidente no trabalho dele, cortou a mão, precisa ir até uma UPA para ser atendido. Quando ele chegar lá, ele vai dizer que cortou a mão enquanto estava trabalhando, então aí a gente vai fazer a notificação no SINAM, relatando exatamente o que aconteceu, que foi um acidente, no caso, ocasionado no trabalho. Tudo bem? Então, o SINAM ele é alimentado principalmente pela notificação e investigação das doenças e agravos que constam na Lista Nacional de Doenças de Notificação Compulsória, como eu já falei, mas é facultado a estados e municípios incluir outros problemas de saúde que são importantes em sua região. Então, por exemplo, cada município ele tem a autonomia para notificar doenças que são pertinentes da própria região, né? Que não é uma doença ou uma grave que acontece em todos os estados do Brasil, que ela é mais pontual, que ela concentra, que ela acontece só naquele município ou naquela região. Então, eles têm a liberdade também de notificar se eles assim acharem importante, tá? Agora, não sei se eu posso dar um exemplo para vocês de uma doença que é endêmica, assim, talvez a febre amarela, que hoje a febre amarela ela está mais espalhada pelo Brasil, mas em algumas regiões ela é endêmica, então toda vez que no município, lá no desculpa. Então, toda vez que o município lá no Nordeste é acometido de toda vez que o município no Nordeste é acometido de uma doença, por exemplo, a febre amarela, e aí o município acha por bem notificar, então eles vão notificar. Até porque a febre amarela ela já faz parte da lista, mas se fosse uma doença que não estivesse na lista e só acontecesse naquele município, então eles têm essa autonomia também de notificar. O Ministério da Saúde ele precisa ter conhecimento dessa doença. E para que serve a notificação? Sua utilização efetiva, ela permite a realização do diagnóstico dinâmico da ocorrência. Desculpa, gente, os cachorros estão um pouco agitados aqui agora. Da ocorrência de um evento. Então, para que serve a notificação? A sua utilização efetiva permite a realização do diagnóstico dinâmico da ocorrência de um evento na população, podendo fornecer subsídios para explicações causais dos agravos de notificação compulsória, além de vir a indicar riscos aos quais as pessoas estão sujeitas, né? E assim ela contribui para a identificação da realidade epidemiológica de determinada área geográfica. Então, é importantíssima a notificação nesse sentido, tá? Por quê? A gente precisa ter dados para lidar com as doenças de notificação compulsória, né? Avaliar os riscos, preparar a população, orientar, fazer educação em saúde. Então, se a gente não
notifica, não pega os dados, não entende por que aquela doença apareceu, qual o comportamento dela, então fica muito difícil, né? Nós traçarmos ações que sejam efetivas para o controle da doença. O seu uso sistemático de forma descentralizada contribui para a democratização da informação, permitindo a todos os profissionais de saúde que tenham acesso à informação e as tornem disponíveis para a comunidade. Então, como eu falei, ela serve justamente para que a gente possa ter dados e que a gente possa compreender as doenças e, principalmente, educar corretamente a população quanto às medidas de prevenção para que mais pessoas não fiquem doentes, tá bom? Então, essa é a importância da notificação compulsória. Como funciona esse sistema? O SINAM ele pode ser operacionalizado no nível administrativo periférico, ou seja, nas unidades de saúde, seguindo aquela orientação de descentralização dos SUS. A descentralização ela é um princípio organizativo do SUS, né? Onde toda tomada de decisão ela tem que partir do município. O município ele tem que ter total autonomia para dizer o que é melhor ou o que não quer dentro do seu próprio município, até porque as necessidades de saúde de cada município são bem diferentes uma das outras, tá? Então, por isso que o SINAM ele funciona na linha de frente, nas unidades de saúde, na UPA, no postinho, no hospital, tá? Porque ali os profissionais de saúde eles conseguem ver o que está acontecendo com o paciente e fazer a notificação imediata do que aconteceu. Depois aquela informação ela vai subindo até chegar no nível federal e o Ministério saber o que está acontecendo. Na verdade, como ele é um sistema muito aberto, todo mundo tem acesso aos dados, né? Tanto a nível estadual, a nível federal, tá? E a nível municipal. Então, a gente consegue ver os dados de forma muito transparente, isso é importante. A ficha individual de notificação ela deve ser preenchida nas unidades de assistência à saúde, né, para cada paciente, quando há suspeita da ocorrência de um problema de saúde, de notificação compulsória, de interesse nacional, estadual ou municipal, que é o que está acontecendo agora com o coronavírus, né? Cada vez que a unidade de saúde recebe um paciente como caso suspeito para o coronavírus, eles vão abrir uma fichinha de notificação individual daquele paciente, vão fazer os testes e vão enviar os dados, porque ele é um caso suspeito. Então, ele entra ali no subtópico 1, caso suspeito, né? Então, eles vão investigar se aquela pessoa é confirmada ou não para aquela doença, tá? Esse instrumento deve ser encaminhado aos serviços de vigilância epidemiológica das secretarias municipais, que repassam para os arquivos das secretarias estaduais. Então, como eu falei, a informação vai subindo para as outras instâncias, tá? Como funciona esse sistema? Caso não ocorra nenhuma suspeita de doença, as unidades precisam preencher o formulário de notificação negativa, que tem os mesmos prazos de entrega. Então, veio o resultado dos exames, a pessoa não tem coronavírus, então a gente vai preencher um formulário de notificação negativa, porque não é o que está cometendo aquele paciente, então não precisa ser notificado, tá? Essa estratégia, ela demonstra que os profissionais do sistema de vigilância da área estão alerta para a ocorrência dos eventos e para evitar a subnotificação. O que é subnotificação? É quando a gente tem um caso positivo da doença lá, que seria de notificação compulsória, mas não é notificado, a fichinha de notificação não é preenchida. Então, ele fica subnotificado, né? Para o sistema e para o governo, aquela pessoa não existe. Ela tá ali na comunidade, ela tá positiva para a doença. Só que se a gente não alertar a vigilância, não notificar esse caso, passa batido. Então, ele fica ali. Às vezes, ele é uma pessoa que está contaminando, né? Contagiando as pessoas ao redor. E se a gente não notificar e não identificar esse paciente, então isso vai ser disseminado e mais pessoas vão acabar adoecendo, tá? Então a gente não pode evitar, a gente tem que evitar ao máximo a subnotificação dos casos. Se os municípios não alimentarem o banco de dados do SINAM por 2 meses consecutivos, eles são suspensos os recursos do piso de assistência básica, tá? Conforme a portaria. Então, assim,
Um serviço de saúde pode ficar mais de 2 meses sem notificar nada, porque sempre tem alguma coisa acontecendo, tá? E aí, se eles ficam, eles perdem o recurso que eles recebem do governo referente a essa assistência básica, né? De acordo com essa portaria aí de 97. Então, eles não podem não notificar. Ai, mas é um formulário grande, eu fiquei sem tempo, o paciente veio, o paciente foi embora, eu perdi o paciente. Isso não pode acontecer, tá bom? E por que a gente fala que a notificação é compulsória? Notificação é um instrumento indispensável para o planejamento da saúde, definir prioridades de intervenção, além de permitir que seja avaliado o impacto das intervenções. Deixar de notificar pode gerar a perpetuação de situações graves, acidentes e doenças decorrentes do trabalho, tá? Então, é importante a notificação, essa notificação compulsória, porque é naquele momento que está acontecendo aquele problema de saúde, é naquele momento que nós precisamos intervir nesse problema, tá? E para isso a gente precisa conhecer a doença, porque se a gente deixar para lá, isso pode acabar virando uma bola de neve, que gerar situações graves, com morte de pacientes, até com a disseminação desenfreada da doença, tá? Ela é indispensável, o nome compulsória porque ela é indispensável. Ela também está prevista no Código Penal Brasileiro. Se a gente não notifica, a gente responde legalmente por isso, tá? De acordo com o decreto da Lei 2.848. Então, o Ministério da Saúde ampliou a lista de doenças de notificação compulsória, como eu já havia falado para vocês, tá? Incluindo mais 6 doenças e agravos de grande importância para a saúde pública. E entre elas, estão as que devem ser notificadas quando houver suspeita e confirmação. De acordo com a portaria 2.472, em 1º de novembro de 2010, no Diário da União, a lista incluiu os acidentes com animais peçonhentos, atendimento antirrábico decorrente de ataques de cães, gatos e morcegos, e a partir de 2011 também proporcionou a definição de termos estabelecidos pela RSI em relação às doenças, agravos e eventos graves em saúde pública. Tá? A portaria define, então, evento em saúde, emergência de saúde pública de importância internacional, e emergência de saúde pública de importância nacional. Então, essa portaria é importante porque ela estabelece toda a nossa responsabilidade, o que os profissionais de saúde devem fazer em termos de notificação compulsória. E aí, os problemas de saúde, eles são classificados dentro desses níveis aí, sendo quando a gente tem, por exemplo, um surto de alguma doença pontual naquele bairro, naquele município, e que fica ali, não espalha, né? Ele é concentrado ali e rapidamente controlado, a gente considera então um evento em saúde, tá? Quando a gente tem uma epidemia nacional, lembra que a gente falou já de epidemia nacional? Então, aquela doença é considerada uma emergência de saúde pública de importância nacional, tá? E no caso do nosso coronavírus, que foi classificado recentemente como pandemia, né? Que nós estamos enfrentando essa crise. A Organização Mundial de Saúde, ela classifica então o coronavírus como uma emergência de saúde pública de importância internacional, porque acometeu então vários países de vários continentes diferentes. Então existem essas classificações também, é definido aí por essas situações. Além disso, a Portaria 2472 estabelece fluxos, critérios para as notificações, responsabilidades e atribuições dos profissionais de serviço de saúde. Então, ela de fato, ela relaciona exatamente quais são as nossas responsabilidades em termos de notificação, de tratamento, de intervenção, tá? Tanto das unidades de saúde quanto dos profissionais de saúde.
como que tem que ser o fluxo, para onde o paciente vai, qual o tratamento que ele tem que fazer, qual é a triagem que a gente tem que fazer nos pacientes, etc e tal, tá bom? As doenças listadas abaixo foram definidas como de notificação obrigatória à Secretaria de Vigilância em Saúde através do SINAM, alimentado principalmente pela notificação e investigação dos casos de doenças e agravos que constam nessa lista nacional de doenças de notificação compulsória, tá? Esse é o número da portaria, só que ele também é facultado aos estados e municípios incluir outros problemas de saúde importantes em sua região. Um exemplo que ele está trazendo aqui, a varicela no estado de Minas Gerais, ou a difilobotíase no município de São Paulo. Essa é uma doença infecciosa, tá? Que é bem característica do município de São Paulo, então também foi incluída na lista, tá? Por ser bem pertinente. Por exemplo, varicela não tinha no estado de Minas. A partir do momento que ela entrou, ela apareceu, então eles incluíram na lista também, tá? Como sendo uma doença de notificação compulsória. Qualquer doença que tenha um caráter de transmissibilidade e que apareça no seu município e que porventura não esteja na lista nacional de doenças de notificação compulsória, elas podem ser incluídas, tá bom? O funcionamento, se não pode ser operacionalizado no nível administrativo mais periférico, ou seja, dentro das unidades de saúde, né, os postinhos, as UPAs, os AMAs, os hospitais, etc., seguindo a orientação da descentralização do SUS, né? Descentralização dos princípios organizativos do SUS, que fala que o poder, as decisões, a autonomia, elas não podem ficar concentradas numa esfera federal. Elas têm que ser descentralizadas, né? Então, os estados têm que ter autonomia para decidir o que é melhor para eles, os municípios principalmente, porque quem sabe onde está pegando, né, quais são as necessidades de saúde do seu município é o próprio município, não é o governo federal, tá? A maioria das notificações elas são digitadas, né, nas secretarias municipais de saúde, porém, se aquele município ele não dispõe de computadores, os dados são incluídos no sistema das regionais de saúde, tá? Tem município que não tem computador para você notificar, para você passar os dados, então eles preenchem manualmente e enviam para as secretarias municipais essa informação e depois eles transmitem via sistema, tá? Eles alimentam o sistema dentro desse sistema nas regionais de saúde. E aí, temos então dois tipos de doenças. As doenças que são consideradas emergentes, isso aqui são termos epidemiológicos, tá? E é importante a gente saber diferenciar na hora de falar o que é uma doença emergente, o que é uma doença reemergente. As doenças emergentes são doenças novas, desconhecidas da população. Exemplo, coronavírus 19. Ele é uma doença emergente porque a gente não sabia dele até dezembro do ano passado, né? Então, são causadas por vírus ou bactérias que nunca antes descritos ou pela mutação de um vírus já existente, que é o caso do Covid-19. Coronavírus é um vírus que já existe, que a gente conhece há muito tempo, mas agora nós temos uma mutação desse vírus muito mais letal e muito mais contagiosa, que é o Covid-19. Por isso, ele é uma doença emergente. Também é possível que sejam causadas por um agente que só atingia animais, que agora afeta também seres humanos. Né? Coronavírus é um grande exemplo disso. Dentro desse conceito, a AIDS aparece como a mais importante doença emergente. Até o início da década de 80 era completamente desconhecida no mundo, né? Então, a AIDS também é um exemplo, né, de doença emergente, mas o coronavírus agora vem também, do mesmo modo, se apresentar como uma doença muito preocupante, que está causando aí o receio no mundo todo. E o que são doenças reemergentes? São doenças conhecidas cuja incidência esteja aumentando em determinado lugar ou entre uma população específica. É preciso levar em consideração fatores específicos de cada doença e o local que ela aparece. Então, doenças emergentes
doenças já conhecidas, mas que elas aparecem, né? A incidência dela está aumentando. Exemplo de doença emergente que a gente tem aqui no Brasil é a dengue. A dengue, né, chegou como uma doença emergente, depois ela foi, e agora ela está crescendo muito em vários estados do país e é uma preocupação de saúde pública importante. O sarampo também. O sarampo estava totalmente controlado por muito tempo, mas agora a gente vê um aumento de sarampo, surtos acontecendo no estado de São Paulo, e a gente considera essa doença como uma doença reemergente, tá certo? Bom, e aqui ficam algumas referências para vocês consultarem, importantes, atuais, tá? Da lista de notificação, da lista nacional de notificação compulsória. Quem quiser dar uma olhadinha. E se ficou qualquer dúvida, vocês mandem para a professora por e-mail ou pelo WhatsApp que a gente conversa e a gente explica melhor. Obrigada.